Fala pessoal, bora analisar o Bitcoin aqui. Primeiro deixando claro que isso aqui não é indicação de investimento, é apenas a minha visão sobre o mercado, tá? E o que eu pretendo fazer. Então vamos analisar o que está acontecendo com o Bitcoin, né? Porque ele está corrigindo e o pessoal está falando em queda, falando em bear market, né? Só que, será que é isso mesmo? Vamos pensar o seguinte. A gente sabe que a maioria erra no mercado financeiro. Então, se a maioria está falando em queda, se a maioria está com medo, a gente tem que pensar em oportunidade. O sentimento de mercado está em medo. Não está em extremo medo, o extremo medo é o ideal para a gente pensar em compra. Está em medo, mas ainda assim é bom. Se o mercado está em medo, a gente tem que começar a pensar em oportunidades, tá bom? Então vamos fazer uma análise aqui do que está acontecendo, sem ficar desenhando figura, né? Sem ficar desenhando bandeira, triângulo descendente, cunha descendente, né? Nada dessa futurologia, porque o gráfico ele não é feito para ver o futuro, para adivinhar o futuro. O gráfico é feito para ver o que está acontecendo e ver o passado. E a partir daí a gente vê o que a gente faz, né? Se você quer ver uma coisa assim assertiva para você investir, é análise de sentimento, fazer o contrário do que a maioria faz. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. O Bitcoin está em tendência de alta, mas no geral, né, longo prazo, mas ele está corrigindo. Por enquanto, ele está corrigindo esse movimento curto de alta aqui. Ele está em zona de compra. Ele está em zona de compra, mas isso é uma compra mais arriscada. Então, eu só pensaria em compra nesse ponto aqui se eu tivesse totalmente de fora. Totalmente de fora, não tem nada de Bitcoin nem de altcoins. Aí eu pensaria em compra nesse ponto aqui, porque o mercado está em medo e porque está todo mundo falando em queda, todo mundo xingando o Bitcoin, dizendo que o Bitcoin é cassino, é pirâmide. Então, eu pensaria em compras aqui se eu tivesse 100% de fora. Mas é uma compra mais arriscada. O melhor ponto de compra para Bitcoin e altcoins seria o que? Se o mercado azedar um pouco no curto prazo, ele vai corrigir todo esse movimento de alta aqui desde abril. Então o melhor ponto de compra, menos arriscado, é aqui. Entre 100.500 e 94.400. Esses são os pontos de compra. Vou pôr aqui. 100.500, 94.400. Então esse é o melhor ponto de compra para quem tem caixa. Quem fez caixa aqui e ainda acredita na alta, que é meio óbvio. Se o mercado entrar em extremo medo e todo mundo falar em queda, é sinal de que provavelmente vem alta ainda. Então o melhor ponto de compra que eu vejo é aqui, entre 100.500 e 94.400. Por quê? Porque o ciclo tem sido assim. Quando o mercado azeda e corrige um grande movimento de alta, ele corrige exatamente nesses pontos da Fibonacci 0,5061. Foi lá nas tarifas do Trump, ele corrigiu exatamente nesse ponto. Aqui também. Aqui também, olha. Na verdade, pode-se dizer que sim. Tá vendo? Quando ele agulhou aqui no 0,5, corrigindo esse movimento. E se eu pegar esse movimento aqui, ele vê exatamente aqui, ó, entre 0,5 e entre 0,61. Então, Então é isso, o padrão do ciclo está sendo corrigido nesses pontos, né? Então esse é o melhor ponto de compra, mas só ver padrões não é o suficiente. Vamos confirmar se realmente esse é o melhor ponto de compra. E como que eu confirmo? Vamos ver o que os baleias estão fazendo, né? Os grandes investidores, aqueles que mandam no mercado. Então tá aqui, esses pontinhos amarelos aqui é tudo ordem de baleia. Aqui no canto direito, né, a gente vê as linhas vermelhas e verdes, elas mostram a força da ordem. Quanto mais comprida a linha, mais forte a ordem. Então, as vermelhas são ordem de venda, que está acima do preço. E as linhas verdes, que estão abaixo do preço, são ordens de compra.
A gente tem uma super gigante aqui, só que isso aqui é a ordem de market maker, tá? Market maker são os robozinhos de liquidez das corretoras, né? Quando o mercado está muito parado, aí eles ligam os robozinhos só para dar liquidez, não é para manipular não, só para dar liquidez. Então ele fica vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando. Ele fica fazendo isso. Inclusive já saiu a ordem dele aqui. E já apareceu uma ordem grande. Eita ferro. Já mudou de novo. Tá vendo? Ele fica comprando e vendendo. Ó, ele tava em cima, veio para baixo. Tava em cima, veio para baixo. Então isso é market maker. Mas a gente tem outras ordens aqui, que essas ordens são... Eita. Esses carros fazendo barulho aqui, essas motos. A gente tem as ordens de baleias, né? Aqui em cima dando pressão de venda para o mercado. E aqui embaixo a gente tem ordens de compra, né? A gente tem algumas ordens fortes de compra aqui, como essa de 500... Cadê? O negócio muda de lugar e me atrapalha. É por causa do market maker, ele fica trocando a ordem, ó lá, e vai me atrapalhando. Uma ordem de 530 bitcoins, 533 em 106 mil. E uma ordem de 494, ele diminuiu, era 512, agora diminuiu para 494 bitcoins no 102 mil. Então a gente tem essas duas ordens fortes de compra. Mas aqui mais para baixo a gente tem várias ordens. Então as ordens estão mais acumuladas aonde? Aqui, ó, entre 99.700 e 94.700. É onde estão a maior quantidade de ordens para comprar Bitcoin. São ordens ali de 350 bitcoins, né? Mais ou menos 350 bitcoins cada. Então tá vendo que elas estão exatamente no ponto que eu falei. Entre 100.500 e entre 94.400. É exatamente o ponto onde tem mais ordem de baleia para comprar Bitcoin. Então, realmente aquele é o melhor ponto de compra. Significa que o preço vai lá? Não. Eu não tenho garantia nenhuma que o preço vai lá. Mas se for, o melhor ponto de compra é lá, segundo a Fibonacci e segundo o que os baleias estão fazendo. É onde eles estão mais interessados em comprar e é onde a galera vai desistir, porque 100 mil dólares é o suporte psicológico da galera. Então, se o Bitcoin perdeu 100 mil dólares, a galera vai desistir, vai jogar a toalha. Já estão desistindo, né? Já estão jogando a toalha. Mas se chegar lá, se perdeu 100 mil, a galera vai terminar de jogar a toalha de vez. E quem vai estar lá para comprar essas vendas? Os baleias. Certo? Então a gente consegue ver que realmente esse ponto aqui que eu mostrei para vocês, entre 100.500 e 94.400, é o melhor ponto de compra do Bitcoin para quem tem caixa. Para quem está totalmente de fora, se eu estivesse totalmente de fora, poderia pensar em comprar agora, mas com uma porcentagem menor de caixa, tá? O melhor mesmo é comprar nessa região aqui, na minha opinião. Isso é apenas a minha visão sobre o mercado, não é uma indicação. Que mais que eu posso ver? Se o mercado vier nessa região aqui, o mercado já está em medo, ele vai entrar em extremo medo. Então, extremo medo tem se mostrado que são os melhores momentos da gente fazer compra no Bitcoin ao longo do ciclo, né? O mercado esteve em extremo medo aqui nas tarifas do Trump, esteve em extremo medo aqui em 2024, quando teve o carry trade do Japão. Então esses foram os melhores pontos de compra no extremo medo. Então é isso, se vier aqui o mercado entra em extremo medo, o pessoal joga a toalha e a gente viu lá que os baleias vão comprar. E a gente também seria melhor o ponto de compra para a gente pensar em compra. Tanto no Bitcoin quanto em altcoins. O Bitcoin vindo aqui, as altcoins também vão entrar em ponto de compra, muito importante, certo? Então essa é a minha visão. Se eu vier aqui no Long Short Ratios, como é que funciona isso aqui? Essa linha aqui é o que a galera está fazendo no mercado futuros. Se a linha sobe, significa que a galera está abrindo longs, né? Apostando em alta. Se começa a descer, significa que a galera está abrindo shorts, ou seja, está apostando na queda. No momento, o pessoal está subindo muito, ó, o Long Short Ratios está subindo muito.
E o gráfico faz sempre o contrário do long short ratios. O long short ratios sobe, o gráfico cai. O long short ratios cai, o gráfico sobe. Por isso que eu falo, a gente tem que fazer o contrário da maioria, porque a maioria perde. Ó, a maioria está subindo, o gráfico está caindo. Então o que acontece? Tem umas métricas aqui que foi eu que coloquei, que eu aprendi com um cara aqui no YouTube. Vocês talvez não conheçam as métricas. Outro dia eu explico sobre elas, mas ele tá vindo para cima, né? Se o Bitcoin for lá naquela região de compra lá dos 100.500, 94.000, o long short rates vai vir na região verde, provavelmente. Essa região verde é muito raro o long short rates vir nela. Mas quando vem nela, é sinal o quê? Que o pessoal alongou demais, foi estopado e o Bitcoin está no fundo do poço. O Bitcoin está no fundo do poço. Então quando vem na região verde, é a oportunidade de encher o carrinho, de encher a mão em compra. Então se o Bitcoin for lá em 90 e poucos mil, o long short rates vai vir na região verde. Vindo na região verde é oportunidade de compra e compra forte, com a mão cheia. É a minha visão sobre o mercado. Então realmente, vendo tudo que eu conheço aqui de mercado, todos os indicadores, tudo que os baleias estão fazendo, o melhor ponto de compra é aqui. Significa que é para ter medo? Não. Não é fim de ciclo. Fim de ciclo é quando está todo mundo falando em alta. Foi o ouro, por exemplo. O ouro fez topo com o pessoal falando em queda? Não. O ouro fez topo com todo mundo fazendo fila para comprar ouro lá nos Estados Unidos, com o pessoal falando bem do ouro. Nos comentários todo mundo falava em comprar ouro, ouro é alta infinita, ouro só sobe, nunca mais vai cair. Esse foi o topo do ouro. Com o Bitcoin é a mesma coisa. Só vai ser fim de ciclo, por exemplo, 2021 foi fim de ciclo, quando o pessoal falava em alta infinita no Bitcoin, falava que Bitcoin só se compra, não se vende. Quando o pessoal falava que não ia ter bear market. Quando as corretoras travavam de tanta gente criando conta para comprar Bitcoin. Esse foi o topo do Bitcoin em 2021 e 2017. Então, topo de ciclo é isso. É mercado eufórico e todo mundo acreditando em alta e comprando. Quando está todo mundo falando em queda, vendendo, falando que o Bitcoin é cassino, igual o pessoal está falando agora, que o Bitcoin é cassino, que é pirâmide, que é não sei o que já era. Quando acontece isso, não é topo de ciclo. É análise de sentimento. A análise de sentimento e de comportamento, na minha opinião, é a melhor maneira de investir. É a maneira mais assertiva. Então não há motivos para medo. Não há motivos para medo. Eu não vejo como fim de ciclo. Eu vejo apenas como correção de um movimento de alta para continuar subindo. Então não há motivos para ficar com medo. Se você ficar com medo e vender tudo, você vai estar dentro da maioria. Você vai estar junto com a maioria, né? Se você ficar com medo e começar a vender tudo, você vai estar junto com a maioria. E a maioria eu mostrei para vocês que a maioria erra, a maioria perde. Então não é momento de ficar com medo. É momento de não fazer nada e pensar em oportunidades. Na minha opinião, é isso que eu vejo do mercado e é isso que eu pretendo fazer. Oportunidade de compra, se vier aqui embaixo. Se vier aqui embaixo, as altcoins também vão entrar em região de compra também. O Ethereum vai cair lá para 3.200, 3.300. Solana vai cair para 150 e poucos, 140 e poucos. Então, é aqui. Aqui é a região de compra, é a melhor região de compra tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins, tá? Essa é a minha visão sobre o mercado. Não há motivos para medo, para pânico, nada disso. Não vejo fim de ciclo. Fim de ciclo para mim é com todo mundo falando em alta. Não vejo também acontecendo nenhum apocalipse, né? Nenhuma pandemia, nenhuma guerra, nenhuma crise econômica mundial. Porque aí sim, se acontecesse essas coisas, aí o mercado ia desabar. Mas eu não estou vendo nada disso acontecendo. Eu estou vendo apenas narrativas. Narrativas, o Fed não vai cortar juros. Não é bem assim. O presidente do Fed apenas disse que está sem dados por causa do shutdown. Ele está sem dados de emprego, sem dados de inflação para poder
decidir se vai ter corte ou não. É só isso que ele disse. Não significa que ele não vai cortar juros, tá? E também ele anunciou o fim do aperto monetário para 1º de dezembro. Então o Banco Central americano vai parar de tirar liquidez da economia. E isso é bom. Então o cenário está positivo. Só no curto prazo que está feio, mas feio por causa de narrativas. Então tudo que eu estou vendo no mercado é narrativa de sardinha. Narrativa de sardinha. E as sardinhas sempre erram, sempre perdem. Tá? Então no curto prazo é só narrativa de sardinha, só correção. Os baleias estão fazendo uma pressão de venda porque eles querem que as sardinhas vendem. Eles querem que as sardinhas vendem para eles comprar. E eles querem comprar onde? Embaixo. Certo? Não sei se vai lá. Não sei se vai vir nessa região. Não tem como saber. Mas se vier, melhor ponto de compra. Principalmente se a gente começar a ver volumes exagerados aqui embaixo. Que aí sim, volume exagerado de negociação significa troca de posições. E isso é bom. A gente pode ver aqui, ó, que os fundos foram marcados por muito volume de negociação. Aqui, aqui. Então, se vier aqui e tiver muito volume, melhor momento de compra é aqui no Bitcoin e nas altcoins também. Então, não há motivo para pânico, não há motivo para se desesperar, não há motivo para sair vendendo tudo, na minha opinião. É motivo da gente olhar oportunidades, porque a maioria está pessimista e a maioria erra. É isso. É isso, na minha opinião é isso. Também tentaram cravar fim de ciclo aqui nas tarifas. Também tentaram cravar fim de ciclo aqui no carry trade do Japão em 2024. E erraram. O mercado subiu. O mercado subiu. E na minha opinião vai ser a mesma coisa. Vão cravar fim de ciclo aqui. O mercado pode vir aqui embaixo ou não. Pode ser que comece a subir já daqui. E vai subir. Na minha opinião. Na minha opinião é isso. O pessoal tá criando narrativas e vai errar como sempre erram. Então eu tenho que fazer o contrário da maioria. Essa é a minha tese de investimento. A maioria fala em queda e sai vendendo. Eu penso em oportunidade. Quando a maioria estiver falando em alta infinita e só comprando, eu penso em realizar lucro. Certo? Então é isso. Essa é a minha visão sobre o mercado. Lembrando que não é indicação de investimento, é apenas como eu enxergo o mercado e o que eu estou fazendo. Então é isso, tamo junto. Se eu ver mais alguma novidade no Bitcoin, eu trago mais alguma análise. Falou!